Bom, a minha missão, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Ó, a missão é descomplicar. A missão é ajudar iniciantes do zero a dominar o câmbio automático, tá? Sendo que um dono de carro, ou um mecânico, ou um ajudante de mecânico, ou alguém que nem é mecânico, tá bom? Mas é essa a ideia que todos conseguem e é isso aqui que é a minha missão, tá bom? Ó, eu vou falar vários pontos sobre embreagem de forma organizada que você consiga aprender sobre isso aqui, ó. Embreagem de conversor de torque, tá bom? Vamos entender tudo sobre ela. Então tá. O que é uma embreagem de conversor de torque? Você sabe o que é? Ou, tipo, ela é seca, ou ela não é seca, ou ela é banhada a óleo? Para que serve? Como funciona? Ó, a embreagem do câmbio automático, eu acho que eu falei errado de novo, né? Falei conversor de torque. Mas ó, a embreagem do câmbio automático, na sua maioria, ela é assim, ó. Ela é embreagem, é uma embreagem de aço, é uma embreagem de aço e, e também ela é uma embreagem de composite, um disco de composite. Vocês estão vendo bem aí? Ó, esse aqui é o disco de composite, esse é o nome, né? Disco de composite. Vai acostumando com esse nome. Esse aqui é o disco de aço. O disco de composite trabalha colado aqui, ó, ou bem próximo do disco de aço, tá bom? Eles ficam sempre em contato. O que é o composite? Composite é esse materialzinho aqui, ó. Tá vendo que esse disco ele tem uma alma de aço? Essa parte marronzinha aqui é a alma dele, que é de aço. Mas tem essa fita colada aqui, ó, dos dois lados. Esse modelo aqui é dos dois lados. Então, pessoal, isso aqui é o disco de composite. Esse material aqui, ele é um material compósito. Não precisa ficar decorando muito aí, ó, aço e composite. É, isso aí. Tem uns que já sabem, né? Mas, ó, não precisa saber exatamente o que é isso aqui, como que é feito. Mas, ó, é um material compósito. Material compósito é material que, para fazer ele, você precisa misturar alguns materiais, entendeu? Então, é uma mistura de material para formar esse daqui. Então, é tipo um papelzinho, tipo uma fibra, mas não é fibra, mas é tipo um papel que ele consegue trabalhar com óleo e consegue ter uma vida impressionante, uma durabilidade impressionante que tem o disco de composite. E não é um material muito forte, assim, sabe? Você consegue, é fácil de você conseguir estragar um desse daqui. Mas com óleo, daí vem a importância de trocar o óleo. O óleo novo. É importante o câmbio trabalhar sempre com óleo novo. Por quê? Porque com óleo novo, esse material aqui, ele vai se preservar, com certeza. E é aí que existe, pessoal, ele existe desse tipo aqui, existe também a embreagem chamada roda livre ou embreagem unidirecional. O que é essa embreagem unidirecional? Essa embreagem ela vai num cubo e aí, se ela estiver boa, funcionando normal, né? Qual é a missão dela? A missão dela é deslizar para um lado, travar para o outro. Desliza para um lado e trava para o outro, através desses roletes aqui, ó. Esses roletes aqui, todo um mecanismozinho que tem aqui dentro, como se fossem umas rampinhas, tá? Então, esses dois tipos de embreagem são as mais comuns que tem. Para que serve? Serve para dar velocidade para um eixo ou para um cubo, mas enfim, serve para se tem o cubo que ela é alojada, fica rodando. Então, quando é para aplicar ela, ele vai dar velocidade a outro eixo, entendeu? Então, daí já vem
o que acontece no Brasil, e assim, eu chuto que no mundo inteiro, porque são poucos os reparadores de câmbio automático no mundo. E falando do Brasil, no Brasil, poucos. Então, o que, que tem muito? Tem muito pessoas que trocam o câmbio inteiro, pegam um, compram um, troca o câmbio inteiro e joga, deixa aquele. Né? E outros, quem domina o câmbio automático, vai lá e conserta o câmbio automático. Tá? Então, quem não domina o câmbio automático, ele não sabe para que serve essas embreagens. Né? Então, sabendo isso que eu estou falando para vocês, vai ajudar na hora de fazer um diagnóstico. Né? Vai ajudar você a entender, tipo assim, você está andando com o carro, a sua mente está falando, ó, essa embreagem aqui está fazendo assim, assim, tal, e ela então, tá, o defeito vai estar nela, entendeu? Então você, através de entendendo o funcionamento dessas embreagens, você consegue fazer diagnóstico preciso e também na hora, quando desmontar uma peça dessa, você consegue ter certeza do que está acontecendo no câmbio, né? E aí, ó, presta atenção nessa aula, que com isso aqui você vai já sair na frente já de, de muitos aí que fala que mexe com câmbio automático, mas não entende como que funciona isso aqui, tá? E aí, é esses detalhes que faz o profissional ser valorizado, tá bom? Então, para que serve a embreagem? A embreagem, ela serve para dar velocidade para outro eixo, tá bom? Então, para uma marcha de câmbio automático acontecer, tipo, para acontecer a terceira marcha, tem que ter dentro do câmbio, existe uma combinação. Tipo, esse pacote, por exemplo, ele vai aplicar e junto com esse vai aplicar outra marcha. Não é para ficar decorando cada câmbio, cada câmbio você ficar decorando e tipo, esse pacote faz essa terceira e aquele outro faz a quinta. Não, não precisa. Sabe por quê? Porque cada câmbio é de um jeito. As embreagens diferentes. Por exemplo, na S10, quem faz a primeira marcha é a embreagem 1, 2, 3 e 4 e a embreagem baixo e ré. A primeira é feita por essas duas. Já no câmbio da Toro, já não vai ser mais esses pacotes, vai ser outros pacotes. Mas então você não precisa ficar decorando, porque muda. Então é mais importante você entender o funcionamento das peças do que decorar qual que faz qual marcha, tá? Então, para que mais serve a embreagem do câmbio automático? Serve para transferir o torque do motor para os eixos do câmbio, ok? E aí, conforme acontece isso, aí sai lá na saída, no diferencial, a velocidade certa, né, para aquele momento ali do carro, né? Tá. E aí, esse funcionamento dela, por exemplo, é muito importante. Por quê? Se tem uma embreagem, se o carro está patinando, o que é certeza que está acontecendo? Se está patinando marcha, o que você pode ter certeza que está acontecendo? Existe embreagem que não está tendo a fricção uma com a outra. Por isso que, não sei se vocês já dirigiram um carro patinando marcha, um carro automático. Então, quando ela aplica aqui, mas ela não consegue ficar fixar aqui, né? Aí ela vai e patina. E aí, isso aí é extremamente importante na hora de fazer o diagnóstico, porque embreagem patinando é o que mais acontece, né? Só que assim, a embreagem ela patina por algum motivo. É aí que entra o método que a gente ensina, porque com o método você vai entender, mas peraí, a embreagem está patinando. Certeza, isso aí não tem erro, né? A embreagem patinou. Por que ela está patinando? Aí sim, aí entra a importância de você usar um método top. Vai lá no meu perfil do Instagram, eu coloquei um Reels hoje lá. Eu estou mostrando uma Triton.
eu tô dentro da Triton andando com ela, tô meio parado, mas tava testando ela, finalzinho do teste do diagnóstico. Então, aí quando eu falo, ó, isso aqui, nós já fizemos o diagnóstico, isso aqui é certeza que o problema vai estar lá dentro do câmbio. Aí eu cortei, eu pausei o vídeo, aí um, um dia e meio depois eu fui lá e o câmbio já, hoje, que é no caso hoje, o câmbio tá ali no fundo da bancada ali e tá todo desmontado. E eu mostro lá no Rios que o disco tá todo queimado. Ou seja, com o diagnóstico você consegue identificar se a embreagem está com defeito, entendeu? Como? Fazendo o, o passo a passo correto, o método, sabe? O jeito certo que eu ensino a fazer, tá bom? Então, montado, você consegue perceber. Não, tem embreagem patinando aqui. Beleza. Aí, desmontou. Só que aí, desmonta o câmbio e entende por que, que queimou. Senão, você vai colocar uma embreagem nova lá e a embreagem vai queimar. Entendeu? Vai queimar a embreagem novinha. Por quê? Porque você não resolveu o problema, você só trocou a embreagem. E nem tem. Teve colega que já me chamou aqui que falou: Ó, eu já troquei todo. Eu tirei o câmbio fora, o carro não andava direito. Eu tirei o câmbio fora, troquei todas as embreagens e coloquei no lugar e o carro continuou a mesma coisa. Mas é claro, porque você não resolveu o problema, a causa. Aí tem que descobrir por que está queimando a embreagem, entendeu? Aí é isso que é o segredo do câmbio automático. Você tem que, tem que, tem que, por exemplo, é o que está fazendo? É uma solenoide que está fazendo queimar as embreagens? Pode ser. É um óleo errado que está fazendo queimar a embreagem? Também pode ser, tá bom? Então, por isso que o diagnóstico ele é extremamente importante no câmbio automático. Não dá para ficar sem, tá bom? Não precisa ser engenheiro, não precisa saber como que foi construído isso aqui, sabe? Não precisa saber qual é o material, termos técnicos. Não, eu falo tudo errado, entendeu? Não precisa disso. Então, é importante você usar o método. Foi assim que eu consegui mudar, virar a chave, né? Então é assim que o iniciante ele pode começar do zero, ele seguindo um passo a passo, tá bom? Tá, eu já falei então que eu já falei? Falei que os discos trabalham um com o outro tendo fricção. Esse é o nome, o termo correto, é fricção. Tipo embreagem de moto. Você já viu a embreagem de moto desmontada? É um monte de disco assim, né? Só que é diferente. Quer dizer, os discos são parecidos, né? Só que a forma que aplica é diferente. Que a aplicação da embreagem do câmbio automático é feita através de pressão hidráulica. Então, comprime aqui a pressão, comprime os discos. Ele não pode trabalhar assim, ele tem que ficar fixo, tá bom? Se ele trabalhar, vai queimar as embreagens. E aí que tá. Por que queima? Tá bom? Fica com essa pergunta aí, porque essa pergunta com um reparador de câmbio automático, ela tem que estar sempre, tá? Tem que ter sempre. Então tá. Então ela depende de pressão hidráulica. Então, olha só um passo importante. Se não tiver pressão hidráulica, o que, que vai acontecer com essas embreagens? Ó, se não tiver pressão, não vai conseguir comprimir as embreagens. Então, lembra que eu não sei se vocês estavam aqui, mas eu falei que o câmbio ele também tem a parte do câmbio automático que é pressão hidráulica, entendeu? Então, a pressão hidráulica do câmbio, a parte hidráulica do câmbio tem que estar 100%, tá? Senão, o câmbio não fica bom, beleza? Bom, problema. Deixa eu responder. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, pessoal. Vai, se tiver alguma dúvida aí, pode ir fazendo as perguntas aí, tá? Ó, é, Sou Energy Motors perguntou: Você tem algum curso voltado para o câmbio da GM versão 6T30? Olha, o meu curso hoje ele é toda a didática dele ele é em cima do câmbio da GM, só que é da S10. O câmbio 6T30 eu até já gravei. Eu mexi num 6T30 semana passada, um Onix Turbo 2020.
Eu desmontei o câmbio inteirinho, mostrei como é que desmonta e tal, as peças. Essa aulona, esse videozão, eu vou subir ele lá no curso para os alunos ver também como que ele desmonta o câmbio 6T30, tá? Câmbio 6T30, pessoal, para quem não conhece, câmbio 6T30 é os câmbios que vai no Onix, Prisma, Cruze, esses carros leves aí da GM, tá? Então, aparece muito esses câmbios nas oficinas, tá? Por isso que o colega tá perguntando aí, porque aparece bastante. Vale a pena pegar o jeito desse câmbio aí, tá? Mas a gente pode pensar nesse caso aí, de mais para frente, fazer um curso só em cima do 6T30. Mas é o seguinte, a base que a gente ensina em cima do câmbio DS10, meu amigo, você consegue aplicar em qualquer câmbio, tá bom? Porque o princípio é o mesmo. O princípio de diagnóstico é o mesmo. O princípio de desmontar um câmbio é o mesmo. A parte de soltar os parafusos lá e tirar é facinho. Agora, o princípio é a mesma coisa que você pode aplicar em qualquer câmbio, tá? O Garcia falou, pode ser bomba ruim. No caso, se patinar a embreagem, que se não tiver pressão hidráulica, né, Garcia? Se não tiver pressão hidráulica aqui, né? Pode ser bomba ruim. Imagina só. Para a pressão chegar aqui, alguém tem que ter gerado essa pressão, não é verdade? E quem gera essa pressão? A bomba de óleo. Então, se a bomba de óleo está quebrada, com certeza vai faltar pressão no câmbio inteiro, tá bom? É isso aí. Vai tendo pergunta aí, pessoal? Vai colocando aí que a gente vai conversando, tá? O seu Energy Motors. Quero me especializar nesses câmbios e trabalhar apenas com GM. Mercado é amplo, top. Apenas com GM, né? Muito bom, muito bom. Ó, igual eu falei, já te falei, o curso meu é voltar em cima da S10, tá? Boa noite, qual é? Mas assim, da S10, só que o princípio serve para 6T30, para. Eu tô, essa embreagem aqui, ó, nós desmontamos hoje, é de uma Triton, câmbio V5A51. Então, os princípios que eu ensino lá é a mesma coisa daqui, beleza? Pessoal, ó, vamos lá. Problemas comuns de embreagens. Problema comum de embreagem. O que acontece nessas embreagens aqui? Ó, embreagem, ela queima os discos. E quando esses discos eles queimam, você já consegue visualizar e já consegue confirmar que esse disco está queimado, e é isso que eu vou ensinar para você agora. Eu tenho um exemplo aqui de um disco queimado. Ó, aqui é um pacote de disco queimado. Vamos analisar ele aqui, ó. Bora analisar. Esse aqui é o de aço, esse é o de composite, né? Então vamos ver mais aqui. Aqui, agora ficou bom a iluminação. Ó, tá vendo que ele tá diferente? Olha esse disco aqui, ó. Esse aqui é um disco de aço. Só que ele tá azulado, meio escuro, né? Aí você pode ver o disco, ó o disco de composite aqui, ó, preto, gasto, entendeu? Então isso aqui é o problema mais, não, um dos problemas mais comuns que tem, que acontece com o disco, que é queimar. Queimar você consegue o que perceber pelo cheiro, que ele fede bastante quando queima, e você consegue perceber através também da coloração deles. Tem caso, pessoal, que ele desgasta tanto que chega come aqui a parte de aço. Ele funde mesmo, sabe? Outro problema comum que acontece, ele desgasta. Ele também se desgasta aqui, ó. Essa parte, ele tem uma espessura, ó. Tem uma espessura aqui, uma certa espessura. Então, se ele ficar patinando, eu falei que é um material compósito isso aqui, então é um material é um material frágil, né?
Então ele pode sim afinar, ele vai desgastando, fica fino e aí ele vai dar problema na hora de aplicar a marcha também, tá? E aí, quando tá, e por quê? Que ele isso pode ser tanta coisa que faz um disco queimar e desgastar. Pode ser um óleo ruim, pode ser sujeira, pode ser defeito em outras peças do câmbio que pode ocasionar aqui. Não vou me aprofundar muito, pessoal, porque numa live a gente não consegue. Se eu for aprofundar muito aqui, em vez de eu ajudar vocês, eu vou estar atrapalhando vocês. Não é essa a minha intenção, entendeu? Porque você tem que vir de live após live, você vai aprendendo, e aí não adianta eu ficar falando muita complicação, não, tá? Então, então tá. Problemas comuns, então, ele queima os discos de, de ácido de composite e ele também desgasta por causa da patinação. E também ele também começa a desfarelar, tá? Ele também começa a desfarelar. Depende, tem casos e casos, né? Esses problemas, pessoal, eles dão lucro pra gente, tá? Porque assim, o brasileiro ele não tem o costume de trocar óleo. O óleo consegue preservar os discos. Como eu disse, esse material não é dos mais fortes que tem. Você imagina só, um carro de 20 anos, vamos pensar num carro de 20 anos aí, um Corolla, nós estamos em 2025, né? Então, um Corolla 2005, tem muito na região de vocês aí, aqueles Corolla 2005, Bredzinho, aqueles câmbios lá, pessoal, eles são bons, hein? Aqueles câmbios são bons, é o A245. Só que é muito comum estragar aqueles câmbios. Por quê? Porque já tem 20 anos de idade. Imagina, 20 anos trabalhando ali, trabalhando, e muitas vezes o cliente nem trocou o óleo. Talvez, às vezes, é o óleo original do câmbio ainda. Então, o brasileiro não tem o costume de trocar óleo de câmbio ainda. Só que, tá. E isso aí, isso aí faz o quê? Faz estragar o câmbio, estragar os discos, entendeu? E aí, o que, que vai acontecer? Esse carro vai bater na nossa porta. Esse dono desse carro vai falar: olha, quem é que conserta câmbio automático nessa cidade? É aí a hora de você entrar em ação. E é assim que eu me posiciono aqui. Porque a gente já está de um jeito que a gente, os clientes que vêm até a gente, entendeu? Vêm até a gente para resolver o problema deles. Então, a gente tem que se posicionar assim, como solucionador de problemas. O que, que você faz? Olha, eu resolvo problemas consertando o câmbio automático. Porque ninguém consegue ficar sem carro. Carro hoje é essencial. Aí ele vai comprar um câmbio usado, ele nem sabe como que está esse câmbio e vai colocar um câmbio usado. Eu não sou a favor, não. Eu prefiro revisar o câmbio original do carro, abrir ele, visualizar tudo que tem lá dentro, estado, e aí a gente consegue fazer um serviço bem mais efetivo ao invés de colocar um câmbio usado. Então, é aí que a gente entra, tá? Aproveitando essa oportunidade. Carro estragou, acontece, fazer o quê? Mas a gente consegue resolver para o cliente, tá bom? E tudo isso que eu estou falando tem como a gente identificar mesmo antes de desmontar, tá bom? Por que estraga os discos? Acho que eu já até falei, né? Mas bora. Tem muita gente chegando, saindo, né? Então, por que estraga os discos? Por quê? Ó, a função deles não é ficar colado aqui um no outro quando está aplicado. Então, se eles patinar, eles estragam. Então, um problema de solenoide pode estragar disco. Que nem o colega já falou, bomba de óleo, vedação, pistão, é, óleo ruim. Então, ele estraga porque ele não consegue frixar, causar aqui uma fricção. Aí, e aí de tanto ele ficar patinando, ele não pode patinar. De tanto ele patinar, ele vai estragar, tá? E aí, pessoal, imagina só. Tudo isso que eu tô falando aqui, por que estraga? Como funciona? Tudo isso aí, o dono do carro, ele vai fazer essas perguntas para você, tá bom? Então, para quem está iniciando do zero aqui, ó. Então, você
isso aqui é o básico que você tem que aprender. Assiste essa live várias vezes. Para quê? Para você saber responder um cliente quando ele perguntar. Porque tem vários tipos de cliente, né? Ou às vezes você mesmo é dono do carro, mas enfim. Tem cliente que é mais técnico. Então, ele vale a pena você explicar para ele sentir confiança que você entende, que você domina o câmbio automático, tá bom? Então, a maioria de quem conserta câmbio não tem essa clareza. Sério, vai lá e pergunta para eles, mas como que acontece isso? O cara vai gaguejar ali, não vai explicar, ou vai explicar de uma forma muito complicada, então não tem para que complicar, né? É por isso que todos conseguem aprender, tá bom? Tipos de embreagem. Ih, pessoal, eu já falei, né? Mas eu vou falar de novo. Tem muita gente chegando agora, né? Ó, tipos de embreagem. Tipos de embreagem tipos de, disco de aço e de composite. Ah, tem uma que eu não falei. Tem umas embreagens que ela é o seguinte, ó. Um lado dela é composite e o outro lado dela é aço. Tá vendo? Esse aqui é os dois lados de aço, né? Mas tem umas que é assim. Composite de um lado, aço do outro. Mesmo funcionamento, tá? E aí, ó, tem essa trava. Todas as embreagens ela tem uma trava, tá? Então ela tem que ter uma trava para fixar ela no lugar certinho, tá bom? Outro tipo de embreagem, essa aqui, ó. Não tem cara de embreagem, né? Mas é uma embreagem. Isso aqui é uma embreagem unidirecional ou roda livre. Roda livre, unidirecional, esses nomes que ela traz. Qual é a função dela? Ela roda para um lado e trava para o outro. Roda livre para um lado e trava para o outro. Ela parece muito, ela parece muito uma catraca de bicicleta. Lembra? Catraca de bicicleta trava para um lado, só que roda livre para o outro. Tá bom? Mesma funcionalidade. Beleza? Então, o que vocês estão achando dessa explicação das embreagens? O que vocês acham? Tá complicado ou tá muito simples? Ó, Augusto, o Augusto falou bem assim. Boa noite. Qual a diferença do câmbio Power Shift para os outros? O câmbio Power Shift para os outros, você quer dizer, eu acho que automático de verdade, né? Porque é o seguinte, ó, o câmbio Power Shift, ele não é um câmbio automático, tecnicamente falando. Ele é um câmbio automático porque você vai colocar no dele, vai trocar as marchas sozinho, igual os automáticos, né? Só que a construção desse câmbio é diferente. Ele é um câmbio mecânico, mas ele tem uma embreagem dupla, embreagem igualzinho de um câmbio manual, a embreagem seca, né? Não é com óleo. E aí, para fazer as trocas de marcha, existe todo um gerenciamentozinho de mecatrônica que faz isso. Então, a troca de marcha, a central manda um comando que um eixinho lá roda e troca a marcha sozinho. Quem pisa na embreagem, a central manda um comando que aciona a embreagem também, entendeu? Então é essa a diferença. O câmbio automático é diferente, né? Por quê? Porque ele tem várias desses pacotes de embreagem. Pouquíssimas engrenagens, pequeninhas assim, entendeu? Esse é o câmbio automático. Já o câmbio Power Shift é um câmbio mecânico. Então o câmbio mecânico é lotado de engrenagem lá dentro. E aí o funcionamento dele é igualzinho. Tem alguém que mexe com câmbio manual aqui? O câmbio manual é o seguinte, tem a luva que vai aplicar uma marcha de um lado, neutro, outra marcha do outro. Quem faz isso é todo o gerenciamento eletrônico, tá bom? E o câmbio Power Shift é um câmbio que aparece muito nas oficinas também. Inclusive eu tô com dois aqui. Tem um Focus e um Fiesta. O Focus a gente acabou de fazer a revisão dele, entendeu? Tem até um Rios falando dele. Agora só falta testar. Amanhã eu vou testar. E aí tem um Focus também que a gente passou o orçamento e está esperando aprovar. Tá bom? Francisco falou: qual o câmbio automático
que se eu reparar, eu reparo todos. O da S10, que é o que eu mostro no meu curso, tá bom? Se você reparar o da S10, ele é um câmbio, o da S10 é um câmbio de caminhonete, né? Então, se você aprendeu da S10, você aprende da Ranger, da Triton, eu cito esses aí porque é os que mais tem na minha região aqui, né? Hilux, é, Frontier, né? E aí tem mais também, mas eu tô esquecendo. Aí, reparando esse da S10, do jeito que eu ensino lá no curso, você consegue fazer os carros baixos também. É, pegar os que eu tô fazendo aqui, ó, dos Corolinha, Corolla, Onix Turbo, Toro, Fiat Toro. É tipo assim, o princípio é o mesmo, tá bom? Aí eu ensino lá no curso a como que você aplica esse mesmo princípio em cada câmbio, tá beleza? Boa noite, boa noite. Eu faço, ó, o Francisco, eu faço reparos em câmbios mecânicos. Ótimo. Então agora ficou facinho de explicar. O câmbio automatizado é um câmbio mecânico, só que sabe ali o trambulador? Quem faz todo aquele mecanismo do trambulador nos carros automatizados é uma central e com sistema de mecatrônica, tá? Então, isso aí aparece bastante também para consertar. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Por hoje é só. Deixa eu ver quem entrou aqui. Ó, eu não sei quem entrou por último, mas eu vou explicar aqui de novo, ó. Um tipo de embreagem, embreagem unidirecional. Tem nos câmbios automáticos, tá? Embreagem unidirecional é ou roda livre. O Francisco está aqui desde o início, então ele já vai saber de cor todos esses funcionamentos e tudo aí, tá? Ó, roda livre, o que, que ela faz? Igual uma catraca de bicicleta. Trava para um lado, roda livre para o outro. Travou, rodou livre. E aí, embreagem, embreagem com disco de composite e disco de aço. Os mais comuns. Praticamente tem todos os câmbios automáticos, tem esses dois tipos de embreagem aqui, tá bom? E aí, tem todos, então isso aqui ajuda você a ter familiaridade quando for já fazer um câmbio automático, o primeiro de vocês, ou não, né? Mas vocês vão lembrar, oh, eu lembrei, aquela live lá falou sobre isso, que top. Já começa a aplicar esse conhecimento na prática, tá bom? Lembrando, pessoal, que ó, eu incentivo a você sempre começar a trabalhar logo com câmbio automático. Vai lá numa oficina na sua cidade, compra um câmbio estragado, começa a aplicar os conhecimentos que você aprende aqui lá no câmbio automático, começa a desmontar, estragado mesmo, mas desmonta ele e vai estudando, tá? Vamos começar a mexer com o câmbio automático aí, que esse mercado é muito, muito, muito escasso e é bastante lucrativo, tá bom? Então, é isso aí. Para quem tiver alguma dúvida, chama a gente no direct lá e assiste essa live de novo até você aprender certinho. A live passada foi sobre conversor de torque. Assiste também, estava bem interessante, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima live. Valeu, tchau.